Olha ele aí, o famoso capiaçu ou capim elefante capiaçu. Esse aqui já tá bem passado, né? Esse aqui já tá em quase 300 dias, mais de 300 dias de plantado. Olha o tamanho que ele tá. Olha aqui como é que tá o caule dele, já tá bastante passado, né? O capim que tá bastante passado, capim elefante. Nessa altura aqui, né? Mais de 300, quase um ano esse capim elefante plantado aqui. Ele está com uma altura boa, uma boa produção de massa, mas o valor nutricional dele está muito baixo, né? Basicamente bucha, né? Isso aqui, ó, basicamente bucha. O caule do capim elefante capiaçu, ele tem uma baixa digestibilidade, um baixo teor de energia, uma baixa digestibilidade, um baixo teor de proteína. Então esse capim elefante aqui, ele tá bom para fazer muda, né? Ele tá bom para fazer muda, mas para alimentação animal não tá bom. Para muda, tá muito bom. Mas para alimentação, para silagem, nem para cortar verde, só se o gado tiver mesmo, não tiver outro volumoso, tá? Então esse é um capim elefante que tem mais de ano de plantado, é bom para fazer muda. O capim elefante capiaçu, ele tem uma produção de massa muito grande, ele chega a produzir mais do que 300 toneladas de matéria verde por hectare ano, é um espetáculo de capim, só que ele tem um baixo valor nutricional, né? O pessoal não entendeu isso ainda. Quando eu falo baixo valor nutricional, quando você faz uma silagem de capim elefante capiaçu, você não usa só as folhas para fazer a silagem, né? Você corta a planta toda. E aí você acaba cortando também, ó. Acaba indo junto. Também isso aqui, o talo, ó. Tá? Então quando você faz uma silagem, você corta a planta toda. Você corta o talo, as folhas. E aí esse capim elefante, se ele for feito uma silagem desse capim elefante, do jeito que ele está aqui, com mais de um ano de idade, não serve, porque ele vai estar com baixo valor nutricional, baixa digestibilidade, baixo teor de proteína. Vai servir apenas para manter o gado junto com a boa ração. Vai servir só como fonte de volumoso mesmo, só como uma bucha para volumoso. Se você quiser incluir no confinamento, você vai incluir aí 10, 20%. Nisso, no confinamento, para poder o animal ganhar peso, 80% de concentrado e 20% de uma silagem de capim elefante dessa aqui, para o animal ganhar bastante peso, ele entrando aí como apenas fonte de fibra, né? E aqui já tem um capim elefante mais novo, capim elefante com 120 dias de plantado, ele é a idade ideal, né? 110 dias, a idade ideal para você fazer a silagem, né? Olha aí, mais ou menos 3,5 metros de altura, tá? E aqui é um capim com 110 dias, ó. Tá? É um capim que vai estar com cerca aí de 18 a 20% de matéria seca. Já tem um teor de proteína melhor. Você vê que ele tem menos talo e mais folha, né? A folha sempre é mais digestível, a folha tem sempre mais proteína, a folha é mais digestível, tem mais proteína do que o talo. Então, se você vê mais folha do que talo, é bom. Então aqui um capim elefante com 110, 120 dias, né? Está sendo feita a silagem desse capim elefante capiaçu. E aqui você pode usar tanto para vaca de leite como para vaca de corte. Você pode usar aí sequestro de bezerros no capim elefante capiaçu. Você pode usar só para manter vacas de cria parida, vacas de cria em lactação, vacas de cria com suplemento proteinado. Você consegue segurar vacas de cria aí, vacas de corte, né? Com esse capim elefante. No confinamento, o capim elefante capiaçu, ele também pode ser utilizado como fonte de volumoso, mas numa proporção, para o gado ganhar bastante peso, você vai ter que colocar ele numa proporção menor, 30%, de 40% no máximo de capim elefante capiaçu, o resto concentrado, para os animais ganharem um certo peso.
Não adianta esse negócio de fazer confinamento de capim-elefante e capiaçu com proteinado, isso aí não dá certo, tá, pessoal? Isso aí é um dos maiores enganos que tem, tá bom? O capim-elefante e capiaçu nessa idade aqui, ele vai ter cerca de 5,5% de proteína bruta, 45% de NDT, nutrientes digestíveis totais, baixa energia, baixa proteína. Você vê o nível mínimo de proteína bruta que um volumoso tem, um nível mínimo de proteína bruta que um volumoso tem que ter para manter aí uma boa fermentação ruminal, para garantir aí uma boa síntese de proteína microbiana, é 7% de proteína bruta. O capim-elefante capiaçu, com essa idade aqui, ele vai ter cerca de 5,5% de proteína bruta. Então é um capim que produz muita massa, ele está aqui no ponto de fazer a silagem, tá? 110 a 120 dias, 3,5 metros, 4 metros de altura. Você vê que ele tem bastante folha, tá? Menos talo. Esse é o ponto para fazer silagem. Ele vai ter cerca de 5,5% de proteína bruta nesse ponto aqui, análises feitas pela Embrapa e outras instituições, né? É um capim muito bom, produção de massa muito boa, uma produção de massa de 300 toneladas de matéria verde por hectare ano, muito bom, é um volumoso de excelente qualidade, porém precisa ser corrigido, né? Precisa ser corrigido. Se você quiser altas produções de leite e altos ganhos de peso, você vai ter que colocar bastante concentrado, bastante energia. Então, por exemplo, uma vaca leiteira produzindo 30 litros de leite, 40 litros de leite, isso aqui vai entrar basicamente como fonte de fibra, não tem como você incluir muito na dieta. Se for fazer um sequestro de bezerros com capiaçu, aí sim, um sequestro de bezerro com capiaçu, na época seca do ano, para simular aí, você pode substituir o pasto vedado pelo capim-elefante. Aí você pode dar um proteinado, um proteico energético, o animal vai ganhar peso, mas vai ganhar o quê? 200 gramas, 300 gramas com um proteinado, proteico energético, né? Produção de leite, não adianta, pessoal, só capim-elefante e capiaçu não produz leite. Só capim-elefante e capiaçu não vai produzir leite, velho. Não adianta, se você quiser acreditar em conta da carochinha, você acredita. É um bom volumoso, produz muita massa, produz, mas não garante, não sustenta sozinho altas produções de leite. Então você tem que corrigir a proteína, corrigir a energia, fornecendo ração concentrada. Eu acabei de fazer um curso de formulação de ração para vacas leiteiras, onde eu falei sobre formulação de ração com capim-elefante e capiaçu, né? Fiz várias rações, vários exemplos. Mas é um excelente volumoso, aqui ele está com 120 dias, é um excelente volumoso, uma alta produção, é perene, cortou. Você cortou, ele vai rebrotar. Tem que adubar, fazer adubações periódicas, né? Tem que fazer o controle de invasoras. Mas olha só como é que tá esse capim-elefante aqui, bem manejado, né? E tá no ponto de corte para fazer silagem. É só cortar e fazer silagem. Então já começou a cortar aqui, ó. Tá? O ideal é aquele que você corte ele bem rente ao solo, para estimular a brotação basal, né? Então o capim-elefante ele pode ser utilizado em gado de corte e gado de leite. Se eu usar o capim-elefante, por exemplo, para gado de cria, usar o capim-elefante para gado de cria, gado de corte, vacas de cria, eu posso usar? Posso. O que eu tenho que usar? O que eu posso usar com capim-elefante e gado de cria? Eu vou fazer um curso só sobre capim-elefante, com todas as estratégias, tá? Mas você pode usar capim-elefante, por exemplo, com proteinado 0,1% para vacas de cria, tá? Para recria, você pode usar também o capim-elefante com... Estou falando da silagem, né? Silagem de capim-elefante, que é mais fácil fazer silagem, você corta de uma vez só, já armazena, dá menos trabalho do que ficar cortando todo dia e fornecendo no coxo, né? Você pode dar para vacas de cria esse capim-elefante, um proteinado 0,1%, um proteico energético 0,3%. Na recria também, você pode fazer um sequestro de bezerros, fornecendo capim-elefante capiaçu, silagem de capim-elefante capiaçu com proteinado, o animal vai ter um ganho de peso aí de 200, 300 gramas. No confinamento ele já vai entrar aí em 30% a 40% da matéria seca total da dieta, o resto, 60% a 70% vai ser concentrado, tá? O ponto de corte dele para silagem é esse aqui, ó, que ele tá um pouco mais, ele vai estar com 110, 120 dias, com 18 a 20% de matéria seca para dar uma boa silagem. O ponto de corte aí para você cortar ele verde picado é mais ou menos nessa altura aqui, ó, um pouco mais baixo, né, com 70 a 90 dias, que ele tem mais folha, ele vai estar com mais proteína, mas o capim verde picado você tem que cortar todo dia, né? E ele dá mais trabalho.
E a silagem não, você corta tudo, faz uma operação só, armazena no silo, no mínimo 40 dias aí para ocorrer a fermentação anaeróbica. Depois de 40 dias você pode abrir o silo e fornecer para o gado. Fica mais fácil você tirar do silo do que cortar todo dia e colocar no coxo, né? Somente se for muitos animais. Mas eu posso usar ele verde picado no coxo, se eu cortar ele com 70 dias, ele vai estar com mais proteína, vai estar aí com 7 de proteína, mais energia. Eu posso fazer silagem, cortando ele com 110 dias, né? Um teor de matéria seca um pouco mais alto, 18 a 20% de matéria seca, ideal para fazer silagem. Eu não posso fazer silagem dele muito úmido, não posso cortar ele com 70 dias para fazer silagem, porque ele vai estar com muita umidade. Muita umidade não vai dar um silo que preste, né? Não vai dar uma silagem boa, não vai dar uma boa fermentação. Então eu posso usar o capim-elefante para gado de cria, para recria, para engorda, é um bom volumoso, posso usar para vaca de leite, posso usar para suplementar novilhas, suplementar na seca. A principal finalidade da capineira de capim-elefante, que já é usada há muito e muito tempo, era usado inicialmente o capim-elefante napier, o capim-elefante roxo, e aí a Embrapa Gado de Leite desenvolveu agora essa última cultivar de capim-elefante, que é essa cultivar capiaçu, BRS capiaçu, que é um capim que tem uma boa produção de massa. A Embrapa Gado de Leite tem um banco, né, com várias espécies de capim-elefante. Não vai demorar muito para sair outros cultivares de capim-elefante, tá? Eu já fiz estágio na Embrapa Gado de Leite quando eu era estudante ainda, lá pelos anos 2000. E a Embrapa Gado de Leite eu já vi esse banco de germoplasma, tem muitos outros capins-elefantes lá. E a Embrapa Gado de Leite ainda vai lançar mais capim-elefante aí, tá? Mas o capiaçu é um sucesso total pela sua alta produção. Eu posso usar para gado de leite, para gado de corte, cria, recria, engorda, caprino e ovino. Só que atente, você tem que corrigir o teor de proteína e de energia. Se eu quiser fornecer verde picado no coxo, ele vai ter mais proteína, mais energia, mais umidade. Tem que cortar verde picado no coxo. Ele tem mais proteína, mais energia, mas tem menos produção. Se eu quiser fazer silagem, eu tenho que cortar ele com 110 dias, 3,5 metros a 4,5 metros de altura, porque aqui ele vai ter mais matéria seca e vai dar uma silagem de melhor qualidade, tá? Para fazer uma silagem de boa qualidade, eu tenho que fazer um bom corte, eu tenho que fazer um bom corte, tamanho de partícula certa, 1 a 3 centímetros, compactar bem, vedar bem. Posso incluir aí 5 a 10% de milho moído, farelo de soja, para aumentar a proteína, a matéria seca, posso também. Vai dar uma silagem de boa qualidade. Posso usar inoculantes microbianos, também posso, tá? Então esse é o capim-elefante capiaçu. Ele aqui com 120 dias, e aqui o capiaçu, ó, com mais de ano, né? E o capiaçu com mais de ano, esse aqui do lado, já tá passado, serve para muda, né? Aqui você pode usar para muda, tá? Mas para alimentação a diferença, né? O capim esse capim tem mais de ano, não foi utilizado, tá? Então a digestibilidade já caiu bastante, proteína e energia já está bem baixo, vai servir só como fonte de fibra mesmo. Posso usar? Posso, como fonte de fibra, sabendo que a produção, sabendo que só o capim-elefante não vai garantir produção nenhuma, né? Eu posso usar como fonte de fibra para estimular a mastigação, fermentação ruminal, manter a saúde do rumen. Usando aí 20% de capim-elefante no confinamento, tá? 80% de concentrado, só para manter, só como fonte de fibra mesmo, para manter a saúde do rumen. Posso usar esse capim-elefante. Tá bom para fazer muda, né? Isso aqui tá bom para fazer muda, tá? Uma planta madura, boa para fazer muda. Tá bom? Então esse foi o capim-elefante capiaçu, o capim-elefante capiaçu mais velho, com mais de ano de plantado, e o capim-elefante com cerca de 120 dias de plantado, tá bom? Um abraço, até a próxima.